Buscando em primeiro lugar agradar a Deus e amar ao próximo. Obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então hoje nós vamos estudar o livro de Lamentações. Eu quero fazer uma pequena introdução de vocês e, se Deus permitir, vamos tratar do primeiro capítulo hoje. O livro de Lamentações, e ele é conhecido como Lamentações de Jeremias. Durante muito tempo não se teve qualquer problema com a autoria desse livro, mas teólogos modernos têm tido dificuldade de dar a autoria desse livro a Jeremias. Nós não temos, eu particularmente não tenho dificuldade nisso. Então, aqui no livro de Lamentações, nós vamos ver de maneira muito clara como Deus, ele nos estimula a expressar o nosso lamento. Nós vamos ver isso no Sermão do Monte, quando Jesus diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então, assim como a alegria, em algumas passagens vemos a alegria sendo traduzida como riso, gozo, assim como a alegria tem o seu papel na vida do cristão, o lamento também. Então é importante que nós possamos aprender a lamentar. É muito importante, principalmente na atual realidade que vivemos a nível mundial e a nível também do nosso país, onde muitas vezes somos tentados a ter uma visão diferente do que a Bíblia traz e maquiamos determinadas realidades para que a gente não venha se lamentar, quando na verdade deveríamos sim abraçar a lamentação, pois a lamentação ela é diferente da murmuração. A lamentação é quando nós reconhecemos o nosso pecado, nos entristecemos nele, reconhecemos o juízo ou a disciplina que o pecado traz sobre nós e clamamos ao Senhor por misericórdia. Isso é lamentar. Reconhecer o erro, entender que o erro ele traz consigo a punição, mas ainda assim clamamos ao Senhor por misericórdia. É diferente da murmuração, que não reconhece o erro, apenas reclama de uma realidade desconfortável e meio que exige de Deus que mude essa realidade. Então a linguagem do murmurador é muito diferente daquele que pranteia aos pés do Senhor. E aqui a gente aprende como é importante dar ouvido à voz de Deus. O livro de Lamentações, ele é como um apêndice do livro de Jeremias. Durante anos, Jeremias pregou para esse povo, avisando que essas coisas sucederiam se eles não se arrependessem. E mesmo antes de Jeremias, o profeta Isaías já falava desses acontecimentos. E o povo, avisado durante todo o ministério de Isaías, todo o ministério de Jeremias, não deu ouvidos à voz do Senhor, e então o juízo de Deus veio. E no ano 586 da era cristã, os caldeus invadiram Jerusalém. Eles ficaram cercando a cidade por quase 2 anos, mas eles conseguiram então invadir a cidade e eles tocaram fogo na cidade completamente, inclusive no templo. Foi uma destruição completa da cidade, trouxe grande desolação naquela cidade e o livro de Lamentações ele retrata isso. Algumas pessoas, alguns estudiosos da Bíblia colocam o livro de Lamentações junto com os livros poéticos, salmos, cantares, por conta da estrutura do livro de Lamentações. O livro de Lamentações são 5 capítulos. Desses 5 capítulos, os 2 primeiros e o 4º capítulo, eles seguem uma ordem chamada acróstico, porque ele começa cada verso com uma letra do alfabeto hebraico, então, que são 22 letras, então 22 versículos. O 3º versículo quebra isso, mas
não deixa de ser um acróstico também, mas são agora 3 versículos para cada letra. Por isso o terceiro capítulo é o mais extenso, são 66 versículos. E a conclusão é no capítulo 5, que também são 22 versículos, mas agora não seguindo mais essa linha de começar cada versículo com uma letra do alfabeto hebraico, apenas os 3 primeiros, por assim dizer. Então, eu queria começar com vocês com 3 verdades fundamentais que a gente pode aprender com esse livro. Sempre entendendo que tudo que a gente lê na Bíblia, precisamos ter uma visão cristocêntrica do que nós estamos lendo. Então, muito mais doloroso para o cristão é o sofrimento de Cristo na cruz do que o sofrimento dessas pessoas durante a destruição de Jerusalém. O sofrimento de Cristo deve nos impactar muito mais, pois essas pessoas confessam e admitem que sofrem por conta dos seus pecados, mas Jesus sofreu e morreu sem ter pecado, sem nunca ter pecado. Então é importante que a gente entenda Lamentações de Jeremias no nosso contexto, no contexto daqueles que já foram visitados pela mensagem do Evangelho e que muitas vezes transigimos os preceitos ensinados e devemos sofrer. O arrependimento, irmãos, na Bíblia, e é uma coisa que muitas vezes a gente não se atenta, a gente fala de alguns pontos do arrependimento, como a mudança, como o reconhecimento do erro, mas um dos pontos fundamentais do arrependimento, e eu creio que talvez tenhamos nos esquecido disso, é o sofrimento por haver pecado. Então não é só, eu me arrependo, eu vou mudar, mas se o sofrimento porque você pecou, o sofrimento, o desespero porque você fez o que você sabia que não devia, você ofendeu um Deus santo e sempre te tratou com amor. Então é esse sofrimento que nós, na qualidade de cristãos, temos que vivenciá-lo, pois esse sofrimento ele funciona na nossa vida. Uma vez que a gente sofre pelo pecado, esse sofrimento ele vai ser como que uma cicatriz, fazendo a gente se lembrar o tempo todo do que a gente fez para que a gente não faça de novo. E não é um sentimento de culpa, porque como cristãos sabemos que temos um advogado diante do Pai, que se nós pecarmos, nós pedimos perdão sinceramente e Ele nos perdoa. Mas é importante que mesmo tendo essa sensação de perdoado, jamais venhamos a perder a seriedade do erro que a gente cometeu. Pois tem virado em muitas igrejas algo que banal. Você pecou, então você confessa e deixa, e alcança a misericórdia. Eu sei, está escrito assim. Mas esse confessar e deixar, ele está incluindo o prantear pelo seu erro. É como nós vemos, por exemplo, na mensagem de Ezequiel, que fala da obra de regeneração de Deus no seu povo. Ele diz que vocês terão nojo daquilo que vocês fizeram. Vocês vão sofrer quando entenderem que o que vocês fizeram para Deus é algo muito sério e agressivo. Dá um exemplo pequeno que muitas pessoas não gostam. O dízimo, por exemplo, que algumas pessoas chegam até a questionar se o dízimo seria bíblico ou não. A Bíblia diz que quem não dizima está roubando a Deus. Você tem a dimensão da seriedade dessa expressão? Roubará o homem a Deus? Vocês estão me roubando. É assim que é dito no livro de Malaquias. E você entende a seriedade disso? Entende a seriedade? Pois aquilo é simplesmente um reflexo de alguém que não dá primazia a Deus. E Deus não aceita segundo lugar. Se Deus não estiver em primeiro lugar na sua vida, Ele não está em lugar nenhum. O Deus das Escrituras é assim. Ou Ele está sentado no trono da sua vida, ou Ele não está na sua vida. Ele não aceita estar em segundo plano.
Então aqui no livro de Lamentações o povo aprende. E então, primeiro ponto, nós vemos que Deus, ele é tardio em se irar, mas ele se ira. Então é muito perigoso a gente ficar tentando a Deus, fazendo determinadas coisas. Mas Deus então não fez nada, então eu vou mais longe um pouquinho, e aí Deus ainda não fez nada, aí eu vou mais longe um pouquinho, aí Deus não fez nada, e aí quando ele faz, já é tarde demais. Por isso que é tão importante o autoexame à luz das Escrituras. Não é o autoexame à luz dos nossos próprios raciocínios, que não vamos levar a lugar nenhum, mas é o autoexame à luz do padrão de Deus. Como está escrito em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. 2 Coríntios 13, examine-se o homem e veja se de fato está na fé, se é que não está reprovado. Então é esse exame que você tem que fazer, e tem que fazer de forma constante, para ver se você de fato está vivendo uma vida de acordo com o padrão que Cristo pré-estabeleceu para os seus discípulos, ou se você já se desviou e nem percebeu. Então aqui ele diz: cuidado, porque o que acontece em Judá e em Jerusalém, por mais aterrorizante que seja o que aconteceu aqui, foi justo. Não sei se vocês viram a reportagem. O mundo acabou de chegar ao número de 8 bilhões de habitantes. São agora 8 bilhões de habitantes. Então a matemática de Apocalipse subiu. Lembra que eu disse para vocês? Olha, Deus vai mandar uma praga, Deus vai mandar juízo e vai morrer 1/3 da população mundial. Você já imaginou isso? Criança, idoso, grávidas, vai morrer. Por quê? As pessoas não têm buscado a Deus como deveria, não têm dado primazia, não se arrependem, não seguem as ordenanças do Senhor. E o que a gente vai ver aqui, irmãos, olha que coisa interessante. Todo o livro de Lamentações, ele gira em torno de algo que havia sido ensinado centenas de anos antes por Moisés. Queria voltar com vocês um pouquinho, antes mesmo da gente entrar um pouco mais aqui em Lamentações, a gente nem entrou, né? Mas na introdução, em Deuteronômio, capítulo 28. A gente gosta, eu particularmente, né, da parte que fala da bênção, né? Olha, se você obedecer, Deus vai fazer assim. E aí você toma logo aquilo para você. Aquelas caixinhas de promessa que não é de Deus, estão cheias das bênçãos de Deuteronômio 28. Só não traz o juízo. Deuteronômio 28. Vocês sabem que Deuteronômio são vários sermões de Moisés compilados, né? Vocês já sabem disso. Então aqui, em Deuteronômio 28, a primeira parte de Deuteronômio tem assim, dos versículos 1 ao 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Amém? Mas a parte mais extensa, qual é? O castigo da desobediência. Olha como o castigo é maior do que a bênção. E mesmo apesar de todos esses alertas, o povo não deu crédito à pregação. Versículo 15, Deuteronômio 28, 15. Amém? Vocês estão me ouvindo? Precisaram ver mais. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, seu Deus, não cuidando de cumprir alguns dos seus mandamentos, todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições, todas essas maldições sobre ti, e te alcançarão. A ideia do texto é: você vai tentar fugir delas, e nem tente fugir delas, porque elas vão te pegar no meio do caminho. O rei, particularmente nesse cerco aqui dos caldeus, o rei tentou fugir, mas eles pegaram o rei no meio do caminho, pegaram os filhos do rei. Sabe o que fizeram? Mataram os filhos do rei, enfileirados assim na frente do rei, e depois
cegaram o rei. Não mataram o rei, cegaram, para que o rei passasse o resto da vida tendo como última visão os seus filhos sendo assassinados na sua frente. Meu Deus, mas que coisa! Mas você viu que como esse rei tratou Jeremias? Como Jeremias alertou tantas e tantas vezes, e não somente não davam crédito à mensagem de Jeremias, como maltratavam o profeta. Então é importante que a gente entenda que no próprio livro, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, a gente já viu isso. O Senhor Jesus ensina pela parábola da festa, das bodas do seu filho, do filho do rei, que ele manda mensageiros para convidar as pessoas para participarem das bodas, e elas maltratam esses mensageiros, matam, e aí depois vem o rei e extermina todas essas aldeias. Que a gente passa às vezes assim tão rápido e não entende. Quer dizer que nessa parábola o Senhor está dizendo que vai matar todo mundo. Todo mundo. Qual foi o pecado desse povo? Maltratar os mensageiros e não darem crédito à mensagem. E ele vai matar todo mundo, vai matar todo mundo. E a gente não dá crédito a essa seriedade. Que a Bíblia o tempo todo reforça e reforça. Então aqui no versículo 16: maldito o teu cesto. O cesto, irmãos, é o lugar que a gente guarda comida. Eu sou da época que tinha cesto de pão. É uma coisa que eu gostava muito na casa de meus pais, assim. Eu sabia que tinha pão ali naquele lugar. Então o cesto é o lugar que você guarda. Lembra-se da multiplicação dos pães e peixes? Eles foram distribuídos em cesto. E a tua amassadeira. A amassadeira é o que a gente chamaria hoje de rolo, né? De fazer a massa. Maldito será na cidade, e maldito será no campo. Então você está na cidade e você diz: meu Deus, a cidade é tão perigosa, a cidade tem tráfico, a cidade tem isso, a cidade tem esse barulho infernal. Eu vou no meio do mato. Não. O negócio vai pegar lá no meio do mato. Não, pastor, mas no interior assim uma paz. Meu filho, mas aqui não vai ter paz não. Aonde você tentar se esconder, o mal virá. Versículo 17: maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Versículo 18: maldito o fruto do teu ventre. Imagine, é o filho. Todo filho que nascer, maldito, maldito, maldito. Imagine. O fruto da terra e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito ao... Não assusta não, irmão. E aqui não é o cão não, viu? É Deus. Aqui o diabo até quer lhe ajudar, para ver se te engana, mas Deus não vai deixar. Quando o juízo de Deus vem, o diabo foge. O Senhor mandará sobre ti maldição, versículo 20, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes. A confusão, a dúvida, será que é isso? Será que é aquilo? Hoje a gente vê como as pessoas estudam a Bíblia e cada um tem uma interpretação diferente. Que confusão, né? Às vezes até os incrédulos falam, mas é uma confusão, porque tem um que diz que tem que guardar o sábado, tem um que diz que não guarda, que é o domingo, tem um que diz que mulher não pode usar calça, o outro já diz que pode, tem um que não pode cortar cabelo, o outro diz que pode. Que confusão é essa? Isso é juízo. O juízo já começou aqui dentro, na casa de Deus. É o que diz 2 Pedro. Maldito, ameaça em tudo quanto empreenderes, até que seja destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Então qual é a maldade? Abandonar Deus. Às vezes a gente pensa que maldade é o que a sociedade diz que é mal. De fato, muitas coisas que a sociedade diz que é mal. Assassinato, estupro, roubo, essas coisas são ruins, mas não é só isso. O padrão de Deus é muito mais elevado e é o padrão de Deus que nós somos chamados a guardar. Versículo 21, o Senhor fará com que a pestilência te pegue. Você sabe o que é pestilência, né? É isso mesmo, enfermidade. A ti, até que te consuma a terra.
e que passas a possuí-la. Pestes, não somente a nível de saúde, mas pestes também no campo, como gafanhotos e coisas semelhantes que consomem a plantação. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre, e a inflamação, com calor ardente, e a secura, e com o crestamento, e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. E olha, o sofrimento é assim, você vai sofrer e vai ser até o fim. Você vai sofrer e vai ser até o fim. Eu podia ler mais aqui, mas não posso assustar os irmãos. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que o livro de Lamentações é isso se cumprindo. Durante séculos, Deus avisou esse povo: olha, eu tirei vocês do Egito, mas eu dei estatutos para que vocês guardassem, para que vocês me adorassem, e vocês têm se esquecido de mim, voltado para seus desejos egoístas e, pior, adorado a deuses estranhos, que não só não existem, e não, como também nunca fizeram nada por vocês, porque não podem fazer, não existem. Isso é idolatria, o grande pecado da idolatria. Mas no livro de Lamentações traz algo novo, algo que o incrédulo nunca vai compreender. Quando eu falo incrédulo, irmãos, eu não estou falando dentro ou fora da igreja, porque às vezes pode ter pessoas na igreja que são incrédulas, mas o incrédulo ele nunca vai compreender o alívio da lamentação. Mas como assim, pastor? Lamentação traz alívio? E como traz? Quando você chora aos pés do Senhor, quando você deixa todas as suas dores e aflições aos pés do Senhor. Não é isso que Paulo diz que traz alívio ao nosso coração? Em Filipenses capítulo 4, você está angustiado, vá até o Senhor, diga a Ele o que está se passando no seu coração, fale tudo com Ele, e a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, irá confortar, consolar, guardar os seus corações e mentes. Então a lamentação tem esse benefício, irmão, e às vezes a gente não tem feito uso disso. Se você estudasse, quem sabe vocês estudem um dia, a história dos avivamentos no decorrer desses quase 2.000 anos de igreja, você vai ver que todo avivamento, toda vez que Deus escolheu na história se manifestar de maneira especial para um povo em um momento específico, esse avivamento é sempre precedido de choro, muito lamento. As pessoas choram, as pessoas se desesperam. E aí tem gente que diz: não, pai, não faça isso não, Jesus morreu pelo seu pecado. Não chore pelo seu pecado não, chore muito, porque Jesus morreu por esse pecado que você cometeu. É claro que você tem que chorar, e depois você chorar muito, aí Deus te consola, mas você vai ter que chorar muito, porque a bem-aventurança é para os que choram, não é para quem tem vontade de chorar. Bem-aventurados que têm vontade de chorar, porque serão consolados. Não, bem-aventurados que choram. E eles choram por isso, por esse convencimento do Espírito Santo, pela palavra de Deus, dos nossos pecados de forma pessoal e até de forma coletiva. Porque um cristão verdadeiro, ele não chora só pelo seu pecado. É claro que ele vai chorar principalmente pelo seu pecado, mas ele chora também pelo pecado dos seus irmãos, pelo pecado da coletividade, porque ele sabe que isso traz um mal tremendo. Como aqui no livro de Lamentações, foi o pecado de toda essa geração, que encheu o cálice da ira de Deus. Deus não suportou mais e desceu o juízo sobre eles, por meio de uma nação ímpia, o seu Deus. Terceiro lugar, a única esperança para a libertação do sofrimento é Deus. Por quê? Porque somente o Deus que nos colocou no sofrimento tem poder para tirá-lo. Não adianta você criar um outro Deus para que você saia do sofrimento, como igrejas têm feito hoje. Está sofrendo? Então vamos fazer uma campanha, vamos fazer algo especial, vamos subir no monte, vamos descer do monte, vamos fazer assim. Não adianta. Não adianta tentar barganhar com Deus. Você está sofrendo, então dê sua casa, dê o seu carro, dê até aquilo que você não tem, e aí o sofrimento vai passar. Não passa. Não adianta. Você não lamentar, se você não chorar, se você não clamar aos pés do Senhor com lágrimas sinceras, o sofrimento nunca vai passar.
Não adianta você ir para outra religião, não adianta você ir para outra igreja. Se Deus te colocou em um sofrimento, só Ele tem poder para te tirar. Então, é isso que o livro de Lamentações traz para a gente. Por isso que mesmo quando nós vamos ver no decorrer do estudo, mesmo no ápice do sofrimento, descrevendo pormenores do sofrimento, Jeremias diz: mas é o Senhor, é em ti que eu tenho esperança. Nossa, a situação da gente é desesperadora, mas a gente ainda tem esperança no Senhor. E esperança, irmãos, não significa que Deus tem a obrigação de fazer o que a gente está pedindo. Dá um exemplo. Davi, quando ele confessa o seu pecado, é dito que o filho dele, Batseba estava grávida, por isso ele manda matar Urias daquele jeito, que todos vocês já sabem. É dito que o filho dele morreria, mas o filho chega a nascer, fica enfermo alguns dias, e Davi faz jejum, orações, e quando o menino morre, o que ele faz? Toma banho, troca de roupa e vai comer. Por quê? Porque ele sabe que o juízo de Deus é justo. Então assim, a gente pede: Senhor, se possível, Senhor, passa esse cálice, mas se não for, Senhor, vem Ele mesmo, porque o Senhor sabe que é melhor para mim. Se for melhor para mim perder isso aqui, se for melhor para mim sofrer isso aqui, Senhor, que seja assim, porque o Senhor sabe que é melhor para mim. Então Deus, mesmo a gente se arrependendo, a gente confessando os nossos pecados, a gente pranteando por eles, Deus não é obrigado a fazer nada com a gente. Deus não é obrigado a tirar a mão no sofrimento, se é o sofrimento que tem nos feito nos aproximar dele. Então, é importante que a gente entenda, irmãos. Existe um sofrimento que é bom. Inclusive o apóstolo Paulo retrata isso na carta de Filipenses, dizendo que o Senhor nos deu a graça não somente de crer nele, mas de sofrer por amor a ele. Nós tivemos a oportunidade ontem, voltamos a passar vídeos, tivemos a oportunidade de assistir ontem no estudo em Cosme de Farias, aquele vídeo que fala do martírio dos apóstolos, da perseguição, o espelho dos mártires. Então aquele martírio ali, a gente viu: meu Deus, mas essas pessoas de oração, pessoas que buscaram fazer a vontade de Deus e sofreram nesse nível, desse jeito. Por quê? Porque existe um sofrimento que glorifica o nome de Deus. Então, é importante que a gente aprenda a se relacionar com a adversidade, que a gente aprenda a se relacionar com o sofrimento, pois ele molda o caráter do cristão. Então agora, se Deus me permitir, eu quero trabalhar com vocês o capítulo 1. Capítulo 1, ele é um retrato da destruição, da desolação de Jerusalém. Então, o profeta Jeremias, ele vai retratar como está a cidade depois de todo o sofrimento que eles passaram no período do cerco, porque as guerras antigamente eram assim. Então, aquele exército inimigo vinha, e aí quem tivesse pelo caminho eles iam matando se não fugisse. E as grandes cidades, como o caso de Jerusalém, que fica no monte, as pessoas se escondiam dentro da cidade. Então o exército inimigo acampava o cerco ao redor da cidade para evitar que as pessoas fugissem. E o tempo ia passando e aquelas pessoas iam ficando sem mantimento, sem água, a cidade ia ficando imunda. E até o momento que as pessoas se desesperam em tentar sair, então eles pegavam, então eles descobriam brechas e eles entravam, como no caso aconteceu aqui, nessa destruição dos caldeus, do povo caldeu contra Jerusalém no ano de 586 da era cristã. Então, versículo 1 do capítulo 1 de Lamentações. Como jaz solitária a cidade outrora populosa. Então você imagina, irmãos, se o juízo de Deus passasse aqui nessa rua, que está tão cheia de pessoas consumindo bebida alcoólica, comemorando não sei o que, mas e aí, o que aconteceria? Vocês já viram
uma cidade, depois que um tsunami passa por ela, uma cidade, por exemplo, como Haiti, que teve terremotos assim de maneira sucessiva, até hoje o Haiti não se recuperou, país pobre. Vocês já viram o que acontece? O que aconteceu em uma cidade chamada Pompeia, era uma das cidades mais ricas de Roma naquela época, ficava bem próximo a Roma, e ela ficava à beira de um vulcão, acho que era o Vesúvio, se não me engano, e ele veio em erupção, e as pessoas não conseguiram fugir, morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Você imagina passar por essa cidade agora, ou passar por essa cidade logo depois que veio aquela destruição que matou todo mundo. Então esse é o cenário, e vai acontecer. Vai acontecer. E as pessoas vão ser pegas desprevenidas. Por quê? Porque elas não dão crédito ao Evangelho. Elas não dão crédito aos constantes convites do Senhor. Quando você e eu convidamos alguém para vir à igreja, para ouvir a mensagem do Evangelho, que sabemos que é a verdadeira, o verdadeiro Evangelho é pregado nesse lugar. Quando convidamos, uma pessoa rejeita, essa pessoa não está rejeitando você nem a mim, ela está rejeitando o Senhor Jesus. E naquele grande dia vai estar lá. Mas vem cá, você foi convidado 100 vezes e você nunca foi. Você está reclamando de quem mesmo? Então, é importante que a gente tenha essa visão. Foi isso, por exemplo, que ajudou Asaf a recobrar a consciência correta. Porque ele olhou para a prosperidade dos ímpios e ele foi tentado a ter uma visão errada da vida. Ele disse, então Deus é bom com o ímpio. Tudo que ele faz dá certo, a saúde deles é melhor, tudo deles é melhor. E a gente que obedece a Deus é só luta. Aí ele vai para a casa de Deus e Deus mostra o destino final dos ímpios. Aí Asaf diz, não, Deus não é bom com ele, não, Deus é bom com a gente. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não me deu esses benefícios que eles receberam. Por quê? Porque na verdade não são benefícios. São uma confirmação da maldição que já os alcançou. Então aqui ele diz, como jaz solitária. E a cena é como de uma viúva que perdeu todos os seus entes queridos e está prostrada em choro. Essa é a cena por detrás. Tornou-se como uma viúva e que foi grande entre as nações. Mostrando como Jerusalém já foi grande, como na época dos reis, Davi, Salomão, como ela foi grande. Pessoas de todas as partes do mundo vinham até Jerusalém buscar conselhos. Temiam a Jerusalém na época de Davi, todo mundo ficava com medo de entrar em guerra com Jerusalém. Quem vai entrar em guerra com Jerusalém? O rei Davi, um rei ungido, um rei que só a presença dele é capaz de expulsar um bocado de gente com medo. Sozinho matou mais de dezenas de milhares. E quem queria entrar em guerra com Jerusalém nessa época? E aqui agora, qual é a cena de Jerusalém? Desprezo. As nações olham para Jerusalém e desprezam ela, porque ela se fez desprezível. Foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita agora a trabalhos forçados. Aquela que viveu esse período, né, de tanto benefício, agora estava escravizado de novo. Como já haviam sido escravizados no Egito, agora voltam a ser escravos. Mas sendo que agora eles já tinham recebido a lei, eles já tinham os profetas, eles tiveram tantos e tantos alertas, e assim, mesmo assim, eles não deram crédito à pregação. E por isso então vem um juízo sobre eles. Versículo 2: chora e chora de noite. A ideia aqui é de um choro contínuo. É como medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Aí tem gente que diz, então eu vou orar de manhã e antes de dormir. Não, ali medita na palavra de manhã e de noite. Ou, de manhã até a noite você está em constante oração. Por isso que Jesus diz, orai sem cessar.
Aqui também, esse choro é um choro que não para. Você acorda de manhã chorando, no meio-dia você chora e de noite você ainda está chorando. Então o sofrimento é demais. Chora de noite e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console. Porque, irmãos, quem vai consolar você se for o próprio Deus? E você sabe que foi o próprio Deus que te traz esse reto juízo. Por isso eu quero mostrar para vocês uma cena tão desesperadora quanto para nós, que está escrita na carta aos Hebreus. Para o nosso alerta. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 26. Logo depois de falar como é importante estar reunido como igreja, olha o que vem. Depois do aviso, olha o que vem no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, quem é que vive deliberadamente em pecado? É aquele irmão ou irmã que constantemente é alertado pela mensagem do Evangelho e diz: mas ninguém sabe, ninguém viu, no final Deus... Você já viu as pessoas dizendo assim, que o meu pecado é entre eu e Deus? A pessoa que diz isso, o que ela quer dizer é: deixa eu continuar pecando, eu assumo as consequências. Ela não faz ideia das consequências. Tem muita gente assim. Tá se dizendo que é pecado? Então me deixa no meu pecado. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, então a pessoa está adulterando na igreja e fala: mas adultério é pecado. Mas deixa eu adulterar. Você está dizendo que adultério é pecado? Mas Abraão teve relação com Agar. Mas Jacó teve 2 esposas e teve filho com as 2 servas das esposas. Aí, só que eu tenho um amante ou um amante, né? Pode ser homem ou mulher, os dois são tão imorais quanto na nossa geração. Então, me deixe no meu pecado. Eu sou crente. Mas isso é crente. Isso é viver deliberadamente em pecado. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade, irmãos, não significa você ter um conhecimento profundo da Bíblia. O pleno conhecimento da verdade é o simples fato de você entender que você é um pecador miserável e que Jesus morreu pelos seus pecados, se você se arrepender de verdade e colocar sua fé nele. Esse é o conhecimento da verdade. Ah não, eu nunca tive um conhecimento profundo das Escrituras. Isso aqui não é ter um conhecimento profundo das Escrituras, é você conhecer a verdade. E Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresça e fosse salvo por ele. Essa é a verdade que salva. E a pessoa rejeitar essa verdade, ela está atraindo juízo para si. Então ele diz aqui no versículo 26 ainda: já não resta sacrifícios pelos pecados. Não adianta mais. Não adianta mais subir no monte, descer do monte. Não adianta você matar 100 touros, 200 touros, 300 cordeiros, 1.500 ovelhas. Não adianta mais. Porque todo aquele sacrifício de animal apontava para o sacrifício de Cristo, que é o único sangue que nos perdoa. O único sangue que purifica pecado é o sangue de Jesus. Agora no versículo 27, pelo contrário, e aqui a semelhança que eu falei com vocês com o livro de Lamentações, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Diamânia retrata isso no livro Peregrino. Uma pessoa que está trancada num quarto que fica desesperada. E aí ele quer entender qual é aquela cena, e a pessoa explica para ele: ali uma pessoa que conheceu o Evangelho, rejeitou, e agora só está esperando o juízo que vai pegar ela. Na descrição é uma mulher, mas pode ser um homem. Então essa pessoa, não, mas não resta mais salvação para você. Você pode se arrepender. Não posso mais. Eu já rejeitei. Quando a gente lê na Bíblia, em Gálatas 6,
Com Deus não se brinca, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso mesmo ele separará. A gente não tem a real dimensão dessa afirmação. Se tivesse, a gente não faria e não deixaria de fazer determinadas coisas que Deus coloca como tão importantes. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. É o que está acontecendo lá em Lamentações. Prestes a consumir os adversários de Deus. E olha que coisa horrível, quando é o próprio povo de Deus que se torna seu adversário. Como foi no caso de Jesus e os fariseus. Quem foi que perseguiu Jesus? Não foram os romanos. Foram os líderes religiosos do judaísmo. Então aqui a gente percebe, versículo 28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 testemunhas ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. E quanto mais severo castigo julgar vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés, significa pisou, o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, e eu retribuirei. O que está acontecendo no livro de Lamentações? O cumprimento dessa palavra de Deus. A mim pertence a vingança. Onde é que está escrito essa palavra? Deuteronômio 32, 35 e 36. Lembra que eu falei para vocês como lá em Deuteronômio esse povo foi avisado? Em Lamentações é o juízo que já havia sido predito, que está acontecendo. Versículo 30 ainda. E outra vez o Senhor julgará quem? O seu povo. O juízo começa por a gente, pela igreja. E horrível coisa é cair na mão ou nas mãos do Deus vivo. Não está falando para os ímpios, está falando para a gente. Viu o contexto? Pessoas que receberam o Evangelho e voluntariamente preferiram viver em pecado. Aqui não está dizendo que sair da igreja, mas voluntariamente diz: eu vou viver do meu jeito. Me deixe de viver do meu jeito. Então, irmãos, para você ir para o inferno, você não precisa fazer muita coisa. Você só precisa viver do seu jeito. Se você viver do seu jeito, você vai para o inferno. Mas o meu jeito é esse, eu sou uma pessoa assim. Então, você vai para o inferno. Porque no céu só vai nova criatura. Então, você tem que mudar. Eu não consigo fazer isso. Tem que conseguir. Porque se Jesus disse que você consegue, você consegue. Então agora voltando para o livro de Lamentações, versículo 2: não tem quem a console entre todos os que a amavam, todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Olha as pessoas que tantas vezes a gente troca por Deus. O amigo. Não, aquela pessoa vai me ajudar, aquela pessoa vai me dar um bom conselho, e o conselho é totalmente diferente do que a palavra de Deus fala. E aí muitas vezes essa pessoa que é vista como boa, e quem fala biblicamente é visto como inimigo. Foi o que Jerusalém fez, eles confiaram mais no Egito. Olha que loucura! Eles disseram: não, se os caldeus vierem contra nós, o Egito vai se juntar contra a gente. Os caldeus destruíram o Egito também. Porque Deus havia dito: se alguém for tentar ajudar vocês, eu destruo eles primeiro. Depois eu venho e destruo vocês. Como é perigoso de colocar confiança em coisas, em pessoas, em lugar de Deus. Não tem quem a console. Todos os que amavam, todos os seus amigos, procederam perfeitamente contra ela, tornaram-se seus inimigos. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você, de maneira muito honesta. Se você está achando que sua vida está difícil hoje, isso eu estou falando para quem é crente. Se você que se considera cristão está achando que sua vida está boa hoje, se você se desviar dos caminhos do Senhor,
está achando que sua vida está difícil hoje. Se você se afastar dos caminhos do Senhor, você não tem noção do que Ele é capaz de fazer. Às vezes a gente pensa, não, o Senhor vai me matar. Matar? Aí você não sofre. Aí você só vai sofrer no inferno. Tem pessoas que Deus vai fazer sofrer aqui na terra e no inferno também. Não brinque com esse Deus da Bíblia. Ele não é o seu amiguinho. Embora o Senhor Jesus seja para nós o nosso melhor amigo, mas Ele não está no patamar da gente. Nós devemos reverenciá-lo e adorá-lo, pois até os anjos fazem isso, demônios fazem isso. E às vezes a gente trata Deus como qualquer. Deus, não deu para fazer isso, então sabe como é, né, Deus? Você está falando com quem? Com Deus? Com o Deus que criou o céu e a terra, você está falando assim? É porque a Bíblia diz que eu tenho intimidade com Deus. Intimidade não significa desrespeito. Intimidade significa relação próxima. Mas Ele é Deus e você é uma criatura. Mesmo como filho de Deus, você continua criatura. Porque você é filho por adoção. Você não é filho por semelhança. Nós nunca teremos a mesma essência que Deus. Existem determinados atributos que Deus comunica a gente. Outros não, outros são exclusivos dele. E mesmo como glorificados no céu, a gente nunca vai ser como Deus. E nunca deveríamos desejar isso, porque esse foi o pecado do diabo, querer ser como Deus. E a gente vai seguir o mesmo caminho? Com certeza não. No céu a gente vai adorar a Deus e usufruir de toda a sua benignidade. Então é importante que a gente, irmãos, desperte. Quando no livro de Malaquias é ensinado, vocês dizem que eu sou o Deus de vocês, mas cadê a honra? Cadê o respeito? Vocês dizem que eu sou o pai de vocês, no sentido, eu sou aquele que criou essa nação. Cadê a honra comigo? Vocês me tratam como qualquer. Então aqui, versículo 4, os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Uma das maiores desolações do povo de Deus é quando as pessoas não vão à igreja. Todas as suas portas estão desoladas, os seus sacerdotes gemem, as suas vistas estão tristes e ela mesma se acha em amargura. E esses sacerdotes são os mesmos sacerdotes que rejeitaram a mensagem de Jeremias. Você lembra quando Jeremias pregou na porta do templo, capítulo 10 de Jeremias, capítulo 7 a 10 de Jeremias? Logo depois, esses mesmos sacerdotes que inclusive tinham familiares de Jeremias, família de Jeremias eram sacerdotes, premeditaram a sua morte, o seu assassinato. Por quê? Porque não queriam ouvir que Jeremias estava sendo impulsionado a Deus a falar. Eles premeditaram o assassinato de Jeremias. E Jeremias só não foi morto pelo livramento de Deus. Então aqui a gente percebe esses homens que antes rejeitaram a mensagem de Jeremias, agora estão o quê? Sofrendo o juízo que o profeta tinha dito. Então não adianta. Aquilo que está escrito na palavra de Deus vai se cumprir. Versículo 5, os seus adversários triunfam, os seus inimigos prosperam, porque o Senhor afligiu. E se você estudar um pouco o livro de Reis, principalmente 2 Reis, que descreve esse período, você vai ver como isso foi rápido. Eles estavam vivendo um período de aparente prosperidade, até que de repente veio o juízo. Porque o Senhor os afligiu, por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio. Imagine, nós pais, ver as nossas crianças sendo levadas como escravos. Vocês sabem, né, que Daniel, junto com os seus amigos, eles foram levados nessa idade, eles ainda eram crianças, quando foram levados cativos para a Babilônia e criados nos costumes da Babilônia, à frente do seu adversário. Versículo 6, da filha de Sião já se passou todo o esplendor, os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminhavam exaustos
à frente do perseguidor. A ideia é, os primeiros a serem levados cativos, se você for ler, como eu falei a vocês, o contexto histórico por trás aqui do livro, você vai ver que na primeira leva de escravos, eles levaram as famílias ricas, as pessoas mais influentes. Eles queriam justamente mudar um pouco da liderança de Jerusalém, mas eles também queriam pegar aqueles mais importantes de Jerusalém e usar a inteligência deles a seu favor, como fizeram com Daniel e os seus amigos. Então foram os principais que foram levados primeiro. Se você vê o cativeiro, as pessoas foram levadas escravas em 3 levas. Versículo 7. Agora, os dias da sua aflição e do seu desterro, lembra-te, Jerusalém, de todas as suas mais estimadas coisas que tiveram nos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse. Esse é o desespero. Porque o cristão, quando ele passa por um período de desespero, ele clama ao Senhor e ele ouve. Mas quando você clama ao Senhor e ele se esconde, que desespero. Quem passou por esse desespero foi Saul. Saul, quando estava na batalha com os filisteus, ele buscando a Deus, Deus não se revelava de forma nenhuma. E aí no desespero ele vai buscar ajuda numa necromante, uma pessoa que dizia falar com os mortos. Olha o desespero de muitos cristãos hoje, que ficam atrás desses profetas que adivinham RG e CPF. Eu não sei o que é que eu devo fazer. Diga aí, o que é que você está vendo? Uma vez a pessoa mostrou uma foto. Pastor, aqui é o meu filho, o que é que você está vendo? Eu vi 2 olhos, uma boca, um nariz. Você quer que eu veja o quê? Eu sou pastor, eu sou adivinho. E adivinho é do campo. Então, se tem algum adivinho em algumas igrejas, é muito parecido com o que aconteceu em Atos 16. Mas as pessoas querem isso. Querem alguém que diga o futuro. Fica, eu devo fazer essa escolha ou não? Você já orou? Eu oro, mas Deus não fala. E você não está preocupado com isso? Porque isso devia trazer desespero para um cristão. Você orar e Deus não falar com você. Se a oração é exatamente isso, um diálogo entre você e Deus, você perde esse benefício, você está em grande desespero. Mas hoje em dia parece que não. Parece que as pessoas se contentam com esse pseudo-evangelho onde Deus não fala. Todos os que honravam, agora aqui ele diz, e de como seus adversários viram e fizeram o escárnio da sua queda. O que vai acontecer? Você que é um cristão, você pode ficar 10 anos firme na igreja, 15 anos, 20 anos firme na igreja. No dia que você cair, todos os seus adversários vão sorrir. Por isso que a Bíblia diz, você está em pé? Então redobre o seu cuidado para você não cair. Cuide para você não cair. Porque é isso que o mundo inteiro quer que aconteça. Versículo 8. Jerusalém pecou gravemente. Então não tem que passar a mão. O pecado é grave. Acho bonito isso no livro Peregrino, porque quando o cristão se desvia, quando sabedoria segundo o mundo engana ele, diz, vá ali para a moralidade, para a civilidade, e o cristão se desvia do caminho. Quando o evangelista vem até ele, diz, o seu pecado é grave. Você deixou de viver por fé e foi levado a viver por vista. Mas olhe, porque quem sabe Deus te perdoe. É como aqui no livro de Lamentações, põe a cara no pó. Quem sabe ainda haja esperança. É como aquelas pessoas de Nínive. Quando elas começaram o jejum depois da pregação de Jonas, elas não sabiam se Deus ia perdoar ou não. Mas ainda assim mantiveram o seu voto de jejuarem e eles jejuaram por 40 dias. Deus teve misericórdia daquela geração, mas não teve da que se sucedeu. Tanto que você vai ver que tem um livro específico que trata a respeito desse juízo contra os ninivitas. Versículo 8 ainda. Todos os que honravam a desprezam porque lhe viram a nudez. A ideia é, aquele crente que se disfarçava de crente, quando o seu pecado é revelado,
Todo mundo vê. Não é melhor o pecado ser tratado aqui dentro da igreja do que você ser motivo de escárnio lá fora, como foi o caso de Sansão, que virou motivo de chacota, bobo da corte entre os filisteus. Não é melhor a gente ter o nosso pecado tratado aqui dentro? Mas eles rejeitaram a mensagem de Jeremias. Por isso caiu. E ela também geme e se retira envergonhada. Versículo 9. A sua imundícia está nas suas saias. Ela não pensava no seu fim. Olha o perigo da gente não pensar no nosso fim. É por isso que cada escolha que a gente faz hoje, a gente precisa entender. A minha escolha de hoje, ela vai refletir na minha eternidade. Porque qualquer escolha que eu faço hoje, ela está me aproximando ou me distanciando de Deus. Nenhuma escolha vai me deixar no mesmo lugar. Qualquer escolha que eu fiz hoje, ou me aproximou mais de Deus, ou me distanciou dele. Não pensava no seu fim, por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição. Olha que coisa bonita no sofrimento aqui. Mesmo em todo esse sofrimento que a gente descreveu até agora, Jeremias aqui sabe que só quem tem condição de ajudá-lo é aquele que colocou ele nesse sofrimento. Deus. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se torna insolente. Não o que acontece, irmão? Quando a gente é descoberto nas nossas falhas, as pessoas fazem do falso crente motivo de escárnio. Hoje em dia, você cansa de ouvir das pessoas que, se um pastor evangélico se aproximar, esconda a sua carteira. Por quê? Porque todos os programas de evangelho na televisão é só gente pedindo dinheiro. O que aconteceu nesses últimos anos, que os evangélicos se envolveram com a política como nunca antes. Os escândalos com pastores evangélicos pedindo dinheiro em troca de favores. Isso é motivo de quê? Vergonha. Ah, então esse é evangelho? Não, meu não. Eu não sou desse jeito, não. Mas olha o motivo. Versículo 10. Estendeu o adversário a mão, todas as coisas mais estimadas dela, pois ela viu entrar as nações no seu santuário. Olha que coisa, irmão. O templo, que era a coisa mais preciosa. Deus havia dito na época de Salomão: eu me revelarei nesse templo, vocês vão me buscar aqui, vocês vão me achar, eu vou ouvir as orações de maneira especial nesse lugar. Mas Deus não dá mais valor ao templo do que dá aos verdadeiros adoradores que o buscam em espírito e verdade. Se os adoradores deixam de adorar o verdadeiro Deus, o templo perde o seu significado. Por isso que a gente vê hoje igrejas suntuosas, mas a gente sabe que Jesus não está lá. Como no caso da igreja, a igreja da Bíblia que fala sobre isso. A igreja mais rica das 7 igrejas, Laodiceia. Eu não estou aí dentro, eu estou do lado de fora. E tem gente que usa de maneira muito errada o versículo para evangelizar. Oh, Jesus está à porta batendo. Não, filho, ali é para crente. Ali é para uma igreja que havia se desviado tanto dos caminhos do Senhor, que Jesus não estava nem mais entre eles. E eles nem perceberam o momento que Jesus saiu deles. Mas a misericórdia do Senhor é tão grande que envia uma carta a essa igreja e diz: olha, se vocês se arrependerem, eu volto. Então aqui ele diz: cuidado. Por quê? Porque até o seu santuário eu vou destruir, acerca das quais proibiste que entrasse a tua congregação. Como o templo era tratado de maneira reverente, mas aquela reverência era pura hipocrisia. Quando você vê, por exemplo, acusaram o apóstolo Paulo injustamente de colocar um não-judeu dentro do templo. Paulo não fez isso, mas os judeus acusaram ele disso. Mas eles acusaram Paulo de fazer isso, sendo que eles deixavam comercializar, fazer um monte de coisa lá dentro que não podia.
Hoje você percebe que esses evangélicos que dizem ser os mais santos, se você chegar perto, são os mais imorais e profanos. Eles disfarçam toda a sua imoralidade em uma aparente santidade. Por isso eles vestem aquelas roupas, eles falam um linguajar, crentez. Eles dizem que estão vendo coisas que o Espírito fala por eles e sobre eles. E eles vivem vidas completamente imorais e profanas, à semelhança dos religiosos da época de Jesus, da época de Jeremias. Então aqui ele diz, versículo 11: todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Deram eles as suas coisas mais estimadas a troco de mantimento, para restaurar as forças. Vê, Senhor, e contenta, pois me tornei desprezível. Olha o que o lamento faz. Ele nos coloca no nosso devido lugar. Reconhecer toda a nossa pequenez aos olhos do Senhor Jesus é uma das atitudes mais corretas e seguras que um cristão pode ter. Mas hoje nós vemos um cristianismo onde as pessoas buscam vanglória. As pessoas buscam ser famosas, ricas, e muitas vezes usando o nome de Jesus para obter esse sucesso. Olha como vai acabar, irmãos. Imagine o fim de todos esses falsos mestres milionários que a gente conhece. Olha como vai acabar. O cenário não é bom para eles. Versículo 12: não vos comove isto, todos vós que passais pelo caminho, considerai e vede se há dor igual a minha. Mas eu acho tão bonito isso, irmão, porque Jeremias, que foi o único que não deu motivo para essa destruição, ele sofre pelo sofrimento do povo. Ele vê, ele sabe que o que aquele povo está passando é o justo juízo de Deus, mas ele sofre mesmo assim. Esse é um coração cheio de amor. É uma pessoa que não olha para o ímpio e diz assim: ah, tá vendo? Eu avisei que Deus ia te pegar e ele te pegou, viu, ímpio? Isso é um crente. O crente vê o juízo de Deus chegando e o crente se compadece. Ele sabe que aquele juízo é justo, mas ele tem compaixão. Ele tem misericórdia, porque ele se identifica, ele sabe, como disse George Whitefield, ali vai eu, se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, estava fazendo coisas piores. Então você se compadece. Jeremias aqui se compadece daqueles que maltrataram ele, à semelhança do que Jesus fez. Veio sobre mim com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Olhe, a ira do Senhor, ela demora, mas ela chega. O Senhor é longânimo, mas Ele não vai permitir impunidade. Versículo 13: lá do alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhorou deles, estendeu uma rede aos meus pés, arrojou-me para trás, fez-me assolada e enferma o dia todo dia. O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço. Ele me abateu a minha força, entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir. Como eu disse a vocês, irmãos, às vezes a gente lê determinados versículos e a gente interpreta eles assim de uma maneira muito conveniente para nós, né? Por exemplo, está escrito na Bíblia: operando Deus, quem impedirá? Aqui é a operação de Deus. Mas às vezes a gente vê, operando Deus, quem impedirá? É assim: eu estou com Deus, então tudo que eu fizer vai dar certo, ninguém pode impedir. Não, meu filho, está dizendo também que se você tentar fazer alguma coisa que Deus diz para você não fazer, nada vai dar certo, mesmo que você dedique toda a sua vida a isso. Nada vai dar certo. Porque operando Deus, ninguém impede, nem você, nem o mundo inteiro. Versículo 15: o Senhor dispersou todos os valentes
que estavam comigo. Apregou contra mim um ajuntamento para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como um lagar a virgem da filha de Judá. Você sabe que é um lagar, né? É o lugar onde as pessoas pisavam a uva, para ela virar suco de uva. Você já imaginou? Pisar, e pisar, e pisar, até espremer, e sair todo o líquido. Eu me sinto assim, sendo espremido. Versículo 16: por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador. Quem se afastou? O Consolador. Você já imaginou um cristão que por alguns momentos percebe que o Espírito Santo se afastou dele? O desespero. Foi isso que Davi sentiu. Não, pastor, mas um cristão, o Espírito Santo se afastando assim, afasta. E devia restaurar as minhas forças. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Quando a gente pensa que o que a gente pode deixar para as próximas gerações é dinheiro, a gente erra, e erra feio. O que a gente pode deixar para as nossas gerações é o testemunho, é a sã doutrina, que tem sido atacado todos os dias. Estende, Sião, as mãos, e não há quem a console. Mais uma vez, não há quem a console. Ordenou o Senhor acerca de Jacó, que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Já imaginou? Aquelas pessoas que você tanto se dá bem, se Deus quiser que elas sejam instrumentos de juízo, desespero. Já pensou? Jerusalém é para eles como coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Olha, lamento é isso aqui, irmãos. Olha a diferença de lamento para murmuração. Todo esse sofrimento, mas em momento nenhum ele se queixa de Deus. Ele está apresentando o seu sofrimento a Deus, mas ele não está dizendo que Deus é injusto em fazer o que está fazendo. Quantas vezes a gente diz que Deus está sendo injusto? Às vezes a gente até não fala com a boca, mas sente com o coração, passa pela nossa mente: Senhor, o Senhor está vendo, Senhor, fazendo sucumbir. É mesmo, Senhor. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Irmãos, tem alguém aqui que nunca se rebelou com a palavra de Deus? Eu já me rebelei muitas vezes. E é por isso que eu digo, a disciplina de Deus dói. Por isso é bom que a gente haja de uma maneira sábia, a não precisar ser constantemente disciplinado, mesmo como filho de Deus. E a disciplina dói, não? Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Ouvi todos os povos, vede a minha dor. E olha que é bonito, irmãos, é que a gente fala a respeito do justo sofrimento que o nosso pecado trouxe, para que as pessoas entendam a seriedade do pecado. Por isso que é tão importante a gente expor o pecado, para que as pessoas entendam e não trate sério o seu pecado, porque ele fez mal para mim. É como uma pessoa que diz: olha, eu comi isso aqui estragado, isso fez mal, não coma não. Como tem aqui uma comida que foi do outro dia, disseram que é seta. Feijoada à noite é seta. Cuidado. Então, aqui a gente tem que tomar, a Bíblia está dizendo isso. Você avisa as pessoas desse sofrimento para que elas não caiam no mesmo laço. É como uma pessoa que tem um mínimo de cidadania. Quando ela vê um buraco que ela caiu na rua, ela bota, né, avisos para que outra pessoa não caia. Veja a minha dor, as minhas virgens, os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amigos, mas eles. Por isso, irmãos, a nossa confiança está no Senhor. Esses amigos aqui não significa que na igreja a gente não tem amigos. Tem sim, a gente tem amigo que é mais próximo que irmão, para a glória de Deus. Pessoas que nos falarão a verdade, que nos ajudarão a caminhar a caminhada cristã.
Mas ele está falando aqui desses falsos amigos que se disfarçam de amigos e que muitas vezes a gente dá crédito porque eles falam coisas aprazíveis. Eles falam coisas que a nossa carne gosta, a semelhança dos falsos mestres. E aí a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que se identificam mais com pessoas do mundo do que com pessoas da fé. Você fala, mas isso está errado. E a desculpa é, não, é porque tem tanta gente hipócrita na igreja, eu prefiro as pessoas do mundo. Se você está pensando desse jeito, você está indo num caminho muito perigoso. Aqui na igreja não tem ninguém perfeito, porque se a gente fosse perfeito, a gente não estava aqui, estava no céu. A gente vai ser perfeito quando a gente atravessar os portais da glória. E o que é imperfeito, o que é corruptível, vai se revestir de incorruptibilidade. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados e deveríamos valorizar isso, e valorizar muito, porque não existe nenhum lugar no mundo como a igreja de Cristo, nenhum lugar no mundo onde o bem prevaleça e o mal seja afugentado pela palavra. Foi o próprio Jesus que disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mas muitas pessoas, infelizmente, não têm dado ouvido, sofrerão as consequências, infelizmente. Chamei os meus amigos, mas eles me enganaram, porque é assim que funciona o mundo. O mundo funciona assim. Essas pessoas muitas vezes vão estar ligadas a você ou a mim, enquanto a gente puder, de alguma forma, dar alguma coisa. Rir das piadas, ainda que não seja algo material. Mas eu gosto de andar com você porque você sabe jogar bola. Aí eu chamo você para jogar no meu time ganha. Mas no dia que você não quiser mais jogar bola comigo, eu não ando com você, porque aí você já não presta para mais nada. Então a ideia aqui é isso, porque às vezes a gente pensa que se aproveitar é só do ponto de vista material. Não. Muitas vezes uma pessoa suga da outra, sem necessariamente ser na parte financeira. Tem gente, por exemplo, que ninguém consegue ouvir as abobrinhas que essa pessoa fala. Aí ela encosta em você e começa a vomitar no seu ouvido. Deixa eu dizer, você como crente não tem que ouvir isso não. Mas se a pessoa começar a vomitar impropérios no seu ouvido, ó, meu ouvido é santo. Se você quiser falar coisas santas, a gente sempre conversa. Se for para vomitar o que você está falando de maldade, de perversidade, eu não vou emprestar o meu ouvido para você. Então, mas tem pessoas que se aproximam do outro. Eu gosto de fulano porque fulano me ouve. Mas no dia que você disser, não vou ouvir mais, porque o meu ouvido é santo, garanto que essa pessoa vai te tratar como se fosse um inimigo. Porque no mundo é assim, é um jogo de interesses o tempo todo. Não adianta você se iludir. Todo casamento no mundo é um casamento de interesses, não, pastor? É. Porque ninguém se casa no mundo com uma pessoa que não tem atração, com uma pessoa que você não tem admiração. Ainda que aquilo seja uma ilusão, mas é uma ilusão. Mas você acha que aquela pessoa é uma pessoa que, do ponto de vista físico, supre você, do ponto de vista emocional, é capaz de suprir a você. Então você tem interesse naquela pessoa. Por isso o motivo dos divórcios. Porque quando aquele interesse, ela não é essa pessoa que eu pensava que fosse, então eu não quero mais. Tudo no mundo é interesse. Muitas relações, inclusive de pais e filhos. Quando um filho fala, olha irmão, eu não sei se você sente assim, mas eu sinto. Quando um filho diz assim, quando eu tiver 18 anos eu vou fazer o que eu quiser. Eu como pai, eu ouço assim, meu pai, você só vale enquanto você pagar alguma coisa pra mim. No dia que você me pagar mais, eu não tô nem aí pra você. Não dói para o pai ouvir isso. Isso é um relacionamento de interesse. Imagina. Ó meu filho, você tem que me ouvir. Não é porque eu te sustento, você tem que me ouvir porque eu sou seu pai. Se eu tiver 60, 70 anos e um dia precisar que você pague as coisas, eu ainda sou seu pai. Mas a gente vive numa sociedade baseada somente em interesses. Por isso que qualquer amizade mundana é uma falsa amizade. Então aqui ele diz: os meus amigos me enganaram,
Os meus sacerdotes, os meus anciãos inspiraram na cidade. Por quê, irmão? Porque o falso pastor, quando ele vê a coisa apertar, ele não está nem aí para você. Ele está fora mesmo. Se ele vê algo ficar difícil, é como Jesus disse, o mercenário que não tem responsabilidade, quando ele vê o lobo chegar, o que ele faz? Ele não corre e deixa as ovelhas para serem comidas pelos lobos. Versículo 19, parte final. Quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Versículo 20. Já estamos concluindo. Olha, Senhor, estou angustiada, turbada. Turbada está a minha alma, o meu coração, transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Percebeu mais uma vez uma confissão aqui. Isso tudo está acontecendo, Senhor, porque eu me rebelei. Fui eu que dei causa a esse sofrimento. É como muitas vezes a gente ouve alguém dizer assim: eu não suporto mais minha esposa ou meu marido. Vem cá, quem foi que se casou? Alguém botou a arma na sua cabeça para se casar? Porque as fotos do seu casamento é só sorrindo. Aquele sorriso era falso? Ou você não estava alegre naquele dia? Não, porque eu pensava, a pessoa era outra pessoa. E você, como cristão, devia ser outra você. Pastor, não faça isso não, pastor. Não, pastor, tem que dizer assim que Deus vai pegar. Deus vai pegar você, que devia ser crente e não está sendo. Então, o que a gente planta, irmãos, quando a gente vai colher, é assim, Senhor. Por que desse jeito? É como uma pessoa que durante a época do plantio ficou de férias. E aí não plantou. Aí as outras fazendas vizinhas todas plantaram e não plantou. Aí na hora da colheita, todo mundo está colhendo os frutos e ele não está colhendo nada. Aí ele fala: ai Deus, por quê? Poxa, você não plantou nada. E você quer colher o quê? Às vezes a gente se esquece, irmãos, que omissão é pecado. Que passividade também é pecado. Neutralidade é pecado. Nós somos chamados para estar firmes. Nunca mais eu tinha dito, né? Firmes. O cristão tem que estar firme. O seu posicionamento tem que ser firme. Por quê? Porque o mundo vai tentar mover a gente de lugar o tempo todo e a gente tem que estar firme. E aqui ele diz: eu estou angustiado, meu coração está transtornado, me rebelei. A espada mata os filhos, em casa anda a morte. Versículo 21. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Vê que é a terceira vez. Olha como nós somos privilegiados, irmãos, enquanto cristãos, enquanto uma igreja que o evangelho é pregado, enquanto uma igreja onde temos irmãos e irmãs que efetivamente estão buscando o reino de Deus. Você tem a oportunidade de se arrepender e Deus te consolar. Mas isso não significa que você não tenha que prantear pelo seu pecado. Mas há consolo sim para os cristãos. Se nós dermos ouvido à voz do Senhor e prudentemente nos arrependermos dos nossos maus caminhos. Versículo 21. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Olha que coisa, irmão. Tem pessoas agora que estão orando pela sua queda e pela minha. Já imaginou isso? E eles oram. Essa oração é falsa, mas para eles é verdadeira. Tem pessoas que estão se deliciando com a ideia de que eu e você vamos desistir do caminho. Mas poderoso é o Deus que nos resgatou. Essa é a nossa confiança. Folgam porque tu me fizeste, mas em trazendo tu, o dia que apregoaste, serão semelhantes a mim. Percebe o que ele diz? O juízo vem primeiro pela casa de Deus. Mas imagine o que vai acontecer com os ímpios. Olha o que Pedro fala.
É difícil ser crente, é difícil ser disciplinado, é difícil buscar seguir os padrões do Senhor, é difícil mortificar a carne o tempo todo, orar sem cessar, orar e vigiar, porque senão a gente cai. Tudo isso é muito difícil, irmão. Mas muito mais difícil vai ser o juízo que os ímpios vão sofrer naquele grande dia. Por isso que em 1 Pedro nem diz que como é o juízo, só diz assim: imagine se é tão difícil ser cristão, se tantas vezes precisamos ser disciplinados por Deus como Pai. Imagine para o ímpio naquele grande dia como vai ser. Pessoas que têm prazer com a queda do crente, em um determinado momento o juízo vai chegar para essas pessoas. Imagine como vai ser. O crente que caiu e se arrependeu, ele vai se levantar. E a graça de Deus vai cobrindo novamente. E ele vai ser salvo. Mas esse que tem sentido prazer nos tropeços dos crentes, o juízo não tarda para essas pessoas. Versículo 22, concluindo: venha toda a sua iniquidade à tua presença e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus gemidos são muitos, o meu coração está desfalecido. Assim que termina o capítulo 1. Essa é a sensação, irmãos, de um cristão. E é uma sensação que é uma sensação diária, porque eu não preciso estar no pecado aberto para chorar pelo meu pecado. Por exemplo, irmãos, mesmo que eu e você, eu quero acreditar que sim, mesmo que eu e você, hoje a gente tenha vivido um dia assim, sabe? Não, eu vou voltar aos caminhos do Senhor, eu vou ficar firme nos caminhos do Senhor. Mas mesmo quando a gente está vivendo uma vida nos caminhos do Senhor, a gente tem motivo para chorar pelos nossos pecados. Por quê? Porque a gente nunca vai estar amando a Deus como deveria. Por mais que a gente ame, por mais que a gente ainda sinta alegria em amar a Deus, ainda que seja um pouco, a gente vai sentir alegria assim, mas ao mesmo tempo, é por isso que dizem que a vida cristã é esse paradoxo. O cristão, ele tem uma imensa alegria porque o seu pecado foi perdoado, mas ele tem uma tristeza também imensa porque ele pecou. Mas você está alegre porque o seu pecado está perdoado? Estou, mas eu também estou muito triste porque eu pequei, por isso que eu precisei ser perdoado. Então, esse paradoxo que nos acompanha durante toda a vida cristã. A alegria da salvação nos acompanha. O fruto do Espírito é alegria, é paz, é amor, é isso também. Mas a gente nunca vai usufruir da verdadeira alegria se a gente não tiver o conhecimento cada vez mais profundo do nosso pecado. Deus só vai ser um grande salvador para aquele que se acha um grande pecador. Nós temos um conhecimento tão superficial do nosso pecado, parece que o nosso pecado está no Código Penal brasileiro. Se estiver no Código Penal, aí é pecado. Não, pastor, você está dizendo uma coisa, ele está no Código Penal, não é um artigo do Código Penal. Então, assim, como é que você está dizendo que é pecado, se a Constituição permite? Se o Código permite que eu faça isso? Irmão, eu sou livre. É a Bíblia. Não são as leis do homem que hoje é uma, amanhã muda. Você acompanhar um pouquinho das leis brasileiras, você vai ver que leis que funcionavam há alguns anos atrás, hoje já não vigoram mais. O legislador já mudou. E a gente sabe o que está por detrás disso. Mas a lei do Senhor nunca muda. Por isso é tão importante a gente descobrir o privilégio de aprender a sofrer. E principalmente sofrer pelos nossos pecados. E todos nós, mesmo o melhor cristão entre nós, se é que existe, mas aquele que mais está procurando viver aos pés do Senhor entre nós, mesmo esse, tem muito a se lamentar. Porque a gente está longe do patamar que nós poderíamos estar. Então que o Senhor nos ajude, porque temos aprendido, não somente no livro de Lamentações, mas como um princípio que rege todas as Escrituras, que essa lamentação sincera
diante do Senhor, buscando santidade e santificação, ela sempre vai ser respondida pelo Senhor graciosamente e poderosamente. Todas as vezes que o povo do Senhor se arrependeu e o buscou com sinceridade, Deus se revelou poderosamente para eles e entre eles. E essa é a nossa esperança aqui nessa noite. Não falamos desses sofrimentos como alguém que está prostrado, sem expectativa de ajuda, mas falamos desse sofrimento como alguém que tem o seu Salvador perto, com a mão estendida para nos ajudar. Amado Jesus, nós reconhecemos a Tua presença nesse lugar. Pedimos que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos socorra. Se tropeçamos, se caímos, é o Senhor que tem a mão para nos levantar, Senhor. Se os nossos joelhos estão se enfraquecendo, estamos próximos a tropeçar, é o Senhor que tem poder para fortalecer. Por isso nos ajuda, Senhor. Renova as nossas forças, Senhor. Nos dará asas como de águia para que possamos voar sobre os problemas, pois é essa a Tua promessa, Senhor. Para que o Teu nome seja engrandecido nas nossas vidas, para que seja conhecido de todos que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus e que nós somos seu povo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Saúde-se mutuamente com o cumprimento santo e diga para você mesmo: o perdão de Deus está tão próximo, não perca essa oportunidade.